Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Gêmeos. É atemporal, intuitiva, coletiva. Só pega aquilo que te serve, pode ter acontecido, estar acontecendo ou vir acontecer. Não pega nada daquilo que pode te causar algum sofrimento, alguma dor. Pega aquilo que traz alguma esperança, dentro sempre, né, de uma coerência, né? Não toma nenhuma atitude baseada em leitura coletiva. Não esqueça que mesmo que o resultado seja favorável, né, a gente sempre tem livre-arbítrio e deve usá-lo. E é isso, vamos lá. Vamos ver o que é que o universo, tarô, espiritualidade tem para trazer para hoje. Para essa semana, última semana de agosto, para o signo de Câncer. Desculpa, gente, de Gêmeos. Que é a responsabilidade, né? Já estou no próximo. Gêmeos. Depois, quando eu entrar de Câncer, vocês deem uma olhada. Porque, ó, vieram duas. Vocês deem uma olhada, que às vezes tem alguma mensagem, como é depois de vocês, né? Então, se lá ressoar alguma coisa parecida com a que eu ainda posso falar, porque eu já fiz esse, mas não custa dar uma olhada depois, né? Às vezes até complementa. Temos aqui um 9 de ouros, um 4 de copas, um 9 de espadas. Bom, tem duas cartas aqui de estar teimando numa situação, ou talvez não esteja querendo aceitar o que está sendo disponibilizado, o que está sendo oferecido, porque está teimando numa outra situação aqui. Essa carta aqui é de uma colheita, né? Vejam que ela está ali num lugar muito próspero, muita fartura, muito... Mas agora vamos ver por que isso começou assim, e daí despencou para um 4 de copas. Aqui ele tá de braço cruzado, então ele não quer aceitar essa copa cheia aqui, que é como isso aqui é um as de copas que está sendo oferecido, né? A mãozinha na nuvem, que nem o as de copas. Então é como se eu tivesse olhando tanto, porque as copas também falam muito de passado, então eu tô olhando tanto pro passado porque eu tinha e que agora não está mais disponível para mim, que eu nem tô vendo a outra oportunidade que eu estou recebendo. E se isso aqui remete a gente a um as de copas, é uma oportunidade. Os ases são sempre com os presentes, né? Aquela oferta da espiritualidade de começa tudo de novo. Cavaleiro de... Aí temos um 9 de espadas, que é um tormento mental, que é não conseguir dormir de noite, é saber que eu tenho que agir, eu sei o que eu tenho que fazer. Os cavaleiros são muito responsáveis, né? Mesmo nessa energia de fogo, que é uma coisa mais impulsiva, aquela coisa mais, vou fazer agora, às vezes não pensa muito, é uma coisa muito apaixonada, né? Muito quente, tem que ser agora, de qualquer jeito, às vezes até, né, impulsivamente. E um pouco difícil de controlar também, porque é fogo, né? Então, eu sei que eu tenho que ter uma atitude mais enérgica, né? mais inflamada em relação a isso, mas eu não consigo me movimentar daqui, eu não consigo saber, eu não consigo imaginar, pensar como é que eu vou resolver. Só, eu não entendi, virou outra carta aqui, eu não entendi ainda o que é esse 9 a que se refere esse 9, né? Vamos ver se o tarô nos esclarece. Mais copas, 7 de copas. Eu estou com muita dificuldade em fazer escolhas. Eu tenho muitas opções e talvez eu até perceba quais são melhores, mas o interessante é que eu estou me perdendo em várias opções e não estou enxergando
que aqui tem uma copa sendo oferecida e aquela ali não é qualquer uma. É um as de copas. Mas eu continuo aqui esperando que uma delas me ofereça alguma outra coisa, porque essa aqui eu não tô vendo. E isso tá me atormentando. Talvez eu queira outra coisa. Eu tenho a vontade, né? O desejo, aquela força para desejar, para aceitar outras coisas. Não o que está me sendo oferecido. E se tá, eu não estava entendendo qual era a, né, a ligação desse 9 aqui. Não estava entendendo o que com esse 7 aqui de copas, me parece que o que está sendo oferecido para ti é real, é próspero, é uma possibilidade de tu chegar em materializar uma coisa muito boa. Mas tu tá com medo aqui de te ser oferecido alguma coisa, tu não tem certeza, tá na dúvida. Vamos ver mais aqui o que tem. Porque se a gente considerar que é uma carta de prosperidade, está sendo oferecido aqui alguma coisa que está vindo dali, né? É como se essa energia estivesse aqui oferecendo, mas ele sequer ele está olhando, né? Ele está inclusive se negando a olhar para aquele lado, ele continua fixo naquilo ali. Talvez, olha gente, me veio aqui, e daí depois eu olhei esse cavaleiro aqui e parece que é mais ou menos isso. Parece, eu olhei isso aqui e essa carta é uma carta de muita prosperidade, muito boa, né? E o cavaleiro de paus, ele traz muito a energia da proteção espiritual. Só que eu queria tentar identificar a relação, pode ser as duas coisas, inclusive, né? Mas a primeira que me veio foi essa energia aqui é uma energia de oportunidade do universo, digamos assim, tá? O universo está te oferecendo uma oportunidade muito boa. Só que tu não te acha merecedor. Tu olha para isso e aqui também parece que se tu levantar a cabeça, tu vai ver que tem aqui um cavaleiro de paus. Ele vem te entregar cheio de energia, de vontade. Ele vem, né? É como se ele estivesse te trazendo aqui, porque no meio aqui dessa negativa, dessa negação, desse desespero todo aqui, tem um 9 de ouros e um cavaleiro de paus. É como se tu não estivesse ignorando os dois, nenhum deles está olhando para as coisas boas. E aí vem, é como se tu estivesse nessa energia aqui, não enxergando uma boa oportunidade, tá? Que inclusive pode te colocar assim numa energia muito boa de realizar alguma coisa que talvez nem tu saiba que tu gosta de fazer, né? Pode ser um trabalho, porque aqui traz 9 moedas, né? Então pode ser uma oferta de trabalho, alguma coisa que se tu arriscar, se tu parar de ter medo aqui, de desconfiança, né? Tu pode te descobrir, gostar muito disso né, e iniciar assim, e fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa boa, uma coisa nova. Embora ele não seja um pajem, né? O que é bom, porque os cavaleiros, eles são mais responsáveis. O pajem ainda quer mostrar serviço, ele quer entregar de qualquer jeito, mas o cavaleiro é o cavaleiro do rei, da rainha, ele vai terminar o serviço. E aqui me parece que, estando nessa energia aqui, tu enxerga essas oportunidades como tá bom demais para ser verdade. Estão me oferecendo muita coisa boa aqui, e isso não está... Ó, tem no fundo aqui a lua, os amantes. Olha, gente, pode ser de... Mas aí que tá, também tem... Os amantes também traz escolhas, né? A lua traz a escuridão, o engano, a ilusão, a dúvida, o de pendurado. Não sei, eu tô aqui estagnado, eu não sei o que escolher. Tô parado também. Puxa, gente, tem um cavaleiro de fogo ali. Mas o resto é tudo de dúvida, ela tá deitada aqui, ele tá sentado ali de braços cruzados. A carta é de 9 pentáculos, é a penúltima carta de pentáculos, é o mais demorado. Aqui dúvida, aqui tá deitado pensando. A torre.
Pode estar se falando de relacionamento aqui também, tá? Pode estar se falando, se... Tá, vamos colocar, se for de relacionamento, tá? Eu estava olhando como um negócio, trabalho, tá? Aqui parece que tem duas energias, então, né? Se é um relacionamento, vamos colocar que aqui é uma e aqui é outra. Tu tinha uma realização aqui, tu tinha uma estrutura muito boa, tá? Uma estrutura, embora essa carta ela esteja sozinha, né? É como se tu tivesse saído daqui, ou a outra pessoa, né? Essa energia aqui saiu daqui sem dar atenção para aquela copa ali, né? Vejam que ela tem ali um pássaro ali que ela tá segurando no braço, e aqui é como se ela estivesse ali, né? Olhando de longe até parece que ela tá oferecendo a copa. E por alguma razão acabou aqui, e essa energia aqui, vocês ou outra pessoa, em algum momento percebeu que o que ele tinha feito tinha sido um tanto impulsivo, sabe? Fez outras escolhas, e essas escolhas aqui, elas falam de... dá pra ver tudo que tem aqui, né? Tu não tá tão iludido, iludida. Tem outro deck ali que as coisas são tudo bonitinhas, que elas estão enfeitiçadas. Aqui, me parece que tem duas aqui. Ali tem uma coroa de louros, eu acho que ali são algumas joias. O resto tem um dragãozinho, um castelo de areia, a cabeça de medusa. Eu acho que isso aqui, eu não sei o que é isso aqui. Isso é um falso profeta. A primeira vez que eu identifico o que é isso aqui. Porque me parecia um cogumelo envenenado. Tem uma cobra, mas não, tem uma pessoa ali com os braços abertos. Como se estivesse chamando, né? Enfim, tudo ilusão, mas não é uma coisa, não dá pra ver o que é, não dá pra identificar qual é a diferença. Não, eu escolhi porque eu quis, eu vi que eu tinha duas coisas aqui, mas eu fui escolher, né, as outras que não tinham. Eu agi impulsivamente, essa é daqui. Eu me iludi, eu me enganei, tá? Aqui também, pra quem acredita, né? Não vão inventar coisa aí, dizer, as cartas disseram e agora só pode ser isso. Gente, pra quem já sabe, pra quem sabe o que tá acontecendo, pode ser feitiço, tá? Pode ter sido enfeitiçado. Cavaleiro de Paus também fala de espiritualidade. Então, espiritualidade com 7 taças de engano, né? Cavaleiro de Paus traz fogo, traz paixão, tesão. E aqui, copas... né? Copas é sentimento, né? Então, pode ter sido, sim, aqui oferecido uma copas, né, envenenadas, e a pessoa aqui aceitou essas copas envenenadas aqui e não viu que a única copa que ele deveria era aquela ali, tá? Envenenadas, enfeitiçadas, sei lá. Quando percebeu, quando deu por si, meio que enlouqueceu, né? Porque é o que essas coisas horríveis aí que as pessoas têm coragem de fazer, causa na cabeça dos outros. Né? Quando a pessoa estava aqui enlouquecendo, ela começou a tomar consciência, né? Começou a perceber que tinha cometido um erro. Aí, porque daí vem essa carta aqui, né? Começa então tentar se iluminar, tentar perceber o que fez de errado, olhar as coisas por outro ângulo, porque aqui foi enganado até, né? Eu falei primeiro aqui, ele estava sendo enganado porque... ele estava vendo o que era ali, mas se tem a lua junto e um feiticeiro, uma feiticeira, é bem possível que ele tenha bebido essas copas aqui acreditando que tinha, né, a melhor bebida do mundo. Mas era um engano, tá? Mas chegou o momento de arrependimento, de começar a olhar isso, né? Talvez o que tenha deixado ali, ó. Eu tinha aqui uma vida próspera, eu tinha estabilidade, porque... aqui, apesar de ser copas, né, poderia ser aqui uma coisa de negócio, de emprego, né, podia ser outros assuntos. Mas daí aqui no fim, quando veio mais 7 copas aqui, né, então, daí vem a lua, e a lua é uma carta bem pesada. Aí vem os amantes, vem o enforcado, que foi que eu falei aqui, né, enlouquece a cabeça da pessoa. Ela, não consegue, gente, por favor, não sejam vocês a terem feito isso. Não sejam, porque isso aí sempre volta, tudo volta pra gente, tudo que a gente vibra, volta. E aí,
essa pessoa que tá nessa energia aqui, ou até a outra pessoa, né, são vocês, talvez, né, ou a pessoa que... eu não vou falar como se vocês fossem a outra pessoa, porque eu não quero acreditar que... desculpa, que vocês fizeram isso. Né? Então, a outra pessoa que estaria nessa energia aí, horrorosa, ela... vocês ficaram aqui, né? Talvez até tenham sabido que isso estava acontecendo. Em algum momento tenham entendido. Porque aqui nessa carta aqui, ela tem ali, ó, uma proteção ali, tem um vitral ali, que tem um santinho ali, um padre, tem uma figura ali religiosa e tem uma pessoa ajoelhada. Então é como se tivesse uma redenção, porque essa carta aqui, essas 3 espadas são as 3 que estavam cravadas no coração dessa pessoa na carta anterior. Esse é um período de descanso. Eu já consegui tirar essas espadas, essa dor. Agora eu estou aprendendo a lidar com ela, eu já sei como é que é, eu já passei por aquilo ali, e eu estou aqui pensando, refletindo, programando o que eu vou fazer daqui pra frente, pronto pra lutar agora, pra não voltar mais pra lá. E se eu não me engano, eu ia dizer, se eu não me engano, eu vi aquele 3 aqui. Tá? Então, se tá nessa energia, e me parece muito, porque nós temos aqui os amantes, o dependurado, que é uma carta de muita confusão mental, aqui também, a torre, se aconteceu isso, foi uma coisa, tem os amantes aqui, foi uma estrutura que foi derrubada, muito sofrimento, né? E eu lembro que eu falei aqui, ele era um cavaleiro, né? Essa pessoa aqui, ele era um cavaleiro, mas devido aos enganos, devido àquilo que se permitiu, ele acabou agindo como um pajem, como, sei lá, um menino apaixonado. Um menino apaixonado. Aí vem a carta da estrela, que parece até ajuda espiritual, iluminação, e uma nova oportunidade ali. Oh, eu nem sei, eu tenho que botar mais 3 cartas aqui. Vem uma nova oportunidade ali, parece que tu vai ter a chance, vai ter a redenção ali, né, que eu falei aqui, ó. Vai ter a redenção, é como se eu já sofri aqui, eu já entendi tudo que eu fiz de errado, agora eu quero o meu perdão. Eu passei pela torre, eu sofri bastante, eu regredi, né, nessa posição, eu era um cavaleiro, e daí eu fui submetido a um posto menor, porque eu mesmo caí nisso aqui, eu fui, sei lá como a gente diz, juvenil, né? Mas eu tive aqui a ajuda espiritual, a redenção, então eu posso começar de novo. E esse começar de novo, vejam aqui, eu tinha 9, eu abandonei isso aqui, eu não quis, eu fiz outras escolhas, eu errei, eu sofri, eu percebi o que eu tinha feito, eu pedi perdão, tentei me recuperar, estou ganhando uma outra oportunidade, depois de tudo isso aqui, parece que foi te oferecido também uma oportunidade, porque a torre traz isso, né? Foi te oferecido uma oportunidade até pra te ver tu quebrando tua cara. Porque tava aqui, tu, a outra pessoa, no caso, né? Essa energia aqui. Então, tu tava aqui, né? Ai, não, mas eu queria viver coisas diferentes, eu queria, sabe, me aventurar, né? Eu queria sair disso aqui, isso aqui tava muito paradinho, né? Não tava me satisfazendo. Então, eu tive que passar pela lua, pelo um sofrimento de amor, fazer escolhas, talvez ter saído aqui de um relacionamento e ido para outro, que mostraram que, né, que tu estava enganado, né? Exigiram de ti uma maturidade, um olhar de novo, um ficar ali pendurado, até entender por que que tudo aconteceu, o que eu fiz de errado, onde eu deveria ter feito certo. Aqui, fui ali, né, me redimi comigo mesmo, com Deus, com o universo, né, passei por tudo sozinho e não me importo de ter que recomeçar, porque eu fui imaturo, infantil, eu já tinha avançado aqui, eu já tinha percorrido um caminho aqui, e eu achava que aquilo não estava sendo suficiente, aí eu saí, quis me aventurar, então, como recompensa, porque a estrela traz muito isso, né, de
realização de desejos, né? A espiritualidade te presenteando pela tua persistência. Eu sempre falo que essa carta, ela está sempre fazendo um trabalho persistente. Ela tem 2 cânforas ali, então sai de uma e ela joga aqui a água, né? Ela não para nunca, mas a água cai na terra e volta lá para o lago ali, né? Então é um trabalho persistente. Ela tá ali, ela tá se entregando para fazer isso. Ela tá nua, ela não tem nenhuma defesa no que ela tá fazendo. Ela se entregou para esse trabalho de equilíbrio entre água e terra, né, entre a estabilidade. Embora essa carta seja de aquário, os elementos que a gente vê aqui, e aquário é de ar, tá? Então, os elementos que nos chamam a atenção aqui é a água, que ela fica movimentando sempre, que é o sentimento, e a terra, que é a estabilidade, né, que é ouro, copas e ouros. E percebam que ela está ajoelhada na terra e o pé dela está dentro da água. Então, ela consegue equilibrar os 2 elementos, os sentimentos e a matéria, enquanto que ela tem toda uma iluminação e um acompanhamento ali da espiritualidade. E depois que ela insistiu aqui, que no caso é a redenção, né? É o começar de novo, não me importar de começar de novo lá do princípio. Eu, na minha leitura particular aqui, né, da minha maneira de ver, eu sempre falo que eu acho os pajens, assim, eles sempre me lembram uma mistura de o louco com o as do elemento que eles estão representando. Então, é aquela vontade de começar tudo de novo no elemento, no arcano menor, no caso, né, é como se ele fosse eu escolhi trilhar esse elemento aqui. Então eu venho com toda a inocência, com toda a energia, com toda a impulsividade de aprender tudo, de passar por tudo. Então ele veio, pegou o as, passou por tudo e agora ele domina esse elemento aqui. Ele é um louco que domina o elemento. Ele continua inocente, ele continua cheio de vida, cheio de vontade, né? Porque ele já foi um cavaleiro e ele quer voltar a ser um cavaleiro. Ele quer voltar a ser aqui, ele quer voltar a ter a estabilidade que ele tinha antes, que talvez ele não tenha dado valor. Ele ou ela, gente, tá? É energia, é porque tem um homem aqui, então a gente acaba... Né? Então, olha aqui, e daí no fim vem uma rainha, né? Talvez seja ali, ó, rainha de ouros. E uma estabilidade, é uma coisa familiar mesmo, gente, tá? Uma energia de rainha de ouros, né? O que eu deixei foi um reinado. Não interessa se tu é homem ou mulher. Eu deixei um reinado, eu tinha estabilidade, eu tinha equilíbrio, eu tinha amor, eu tinha dinheiro, ou, né, não, a questão não é ser rico, eu tinha prosperidade, tá? E eu saí e deixei aí, ó. Essa carta aqui, ela sempre me fala, ele tá levando 5 espadas, mas 2 estão ficando, então, e ele tá olhando pra trás, é tipo, eu tô indo, mas eu posso voltar a qualquer momento. Né? Mesmo que tenha feito a escolha aqui de partir lá no, sei lá, no fundo lá, isso aí pode servir só para 1 ou 2 pessoas. Sempre pensava em voltar, o Cavaleiro de Copas. Ah, chega. Eu vou ler todo eu vou ler todo o tarô ao contrário. Vamos tentar mais 3 aqui. Tá, gente? Então, pode ter tido, sim. Pode ser. A pessoa só foi imatura, foi infantil, foi... Olha aí, era um casamento mesmo. Tinha uma estabilidade emocional, inclusive, uma família feliz, ó. Mas aqui na hora de escolher aqui as taças, qual era que ia, qual a copa que ia escolher, como é que é? Mirou numa coisa que até já tinha ali. Acreditou, tá? O que me parece aqui, eu acreditei que aquilo seria a felicidade. Mas agora eu consigo ver que foi uma escolha um tanto estúpida, né? Porque eu já tinha aquilo ali. E agora que eu não tenho mais, eu consigo ver que eu não dei o valor porque eu tinha. Pô, vi atravessado em 10, é uma carta tão linda, 10 de copas. E olha, o 10 de copas é uma realização emocional. Pode estar falando também de... eu não consigo chegar nisso porque eu continuo sem saber o que eu tenho que escolher. Continuo confuso, continuo indeciso. Gente, é muita copa. Muita copa. Eu não sei... Agora veio essa carta aqui, 3 de ouros. Eu não sei o que fazer para chegar nesse 10 aqui. Eu acho que em algum outro momento eu tive esse 10 de uma maneira
Eu tive esse 9 aqui de uma maneira que eu nem percebi. Foi uma coisa meio que natural, porque o 9 ele vem antes, né? É como se eu tivesse. Eu tinha, não importa como é que eu consegui, eu tinha uma estabilidade. E eu construí ela por bastante tempo. Porque para chegar no 9 demora um tempão, né? É um elemento muito demorado. Então, aqui eu botei tudo a perder, taquei fogo em tudo, e agora eu não sei como voltar para isso. Aqui são 10 copas, né? Tirando ali a copa que ele está ignorando, que ele não está querendo olhar, tem 3 e 7 aqui. Então eu fiquei com 3, e daí depois eu escolhi entre 7. Mas por que eu não consigo agora saber qual é que eu tenho que escolher para voltar até as 10, para juntar elas de novo? Tá? Então, e me parece muito, né? São 10, 7, são 21 copas, né? Que seria a carta do mundo. Seria a carta do fim de um ciclo para começo de outro. E independente de ser ou não, a carta do mundo, ela é uma carta muito bonita, muito, eu falei do louco aí, o louco e o mago, ó. Ela é uma carta muito bonita de, se tem esse começo vai ser bom, né? Tem que ser bom. Normalmente ele seria um começo bom, tá? Mas aí eu digo assim para vocês, ó, parece que a dúvida aqui é como que eu posso, eu tô cheio de, eu já percebi, eu já passei por tudo aquilo que a gente tinha visto no fundo, né, do deck. Eu tô cheio de vontade de fazer isso, eu tô com a energia, eu já tô aqui em cima do cavalo, eu já tô indo fazer. Eu quero voltar, ó. Eu quero voltar para aquilo lá. Eu fiz aqui um monte de cagada e agora eu quero voltar. Mas eu não sei como eu vou alcançar isso de novo. E aí vem um 3 de ouros, que eu acho uma carta fantástica, porque ela fala tu ganhou um as de ouros, tu passou pro 2 de ouros, que é escolher, saber, planejar o que tu vai fazer, como que tu vai fazer com aqueles dois ali, para que lado tu vai, tu equilibrar, tu saber o peso que tu tem que dar para as coisas. E daí tu vem pro 3, que é, bom, eu já decidi e agora eu estou mostrando para outras pessoas, né? Eu saí da dúvida e realizei, eu comecei a realizar. E quando eu comecei a realizar, eu já tive sucesso, porque as pessoas que estão aqui, elas estão admirando o trabalho. Estão admirando aqui as habilidades. Eu vi aqui, tem o mago, ó. Então, se tu não sabe, se essa pessoa aqui, ela não sabe, né? Se essa energia não sabe o que tem que fazer, porque sente a culpa, sabe a responsabilidade de que foi ele, foi ela que abandonou as copas aqui, foi ela que fez as escolhas erradas. Então agora, tipo, eu não tenho nem cara para aparecer. Eu tenho vontade, tenho saudade, tenho tesão, tenho energia para ir. Se me disser, tem uma música bem antiga do Sidney Magal. Me chama que eu vou. É essa energia aqui, tá? Me chama, é só chamar que tô aí na porta. Mas eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tô conseguindo saber como é que eu vou tentar oferecer aquilo que eu neguei há pouco tempo atrás, né? Então, vai ter que voltar, né? Voltar lá pro 3 lá, ó. Aqui, se arriscar, começar do zero, daí vai para o 1, aqui, o as de pentáculos, que é a plantinha lá. O 2 vai lá e escolhe a terra, vai lá ver o que é que tu quer plantar, onde que tu quer chegar. Que tipo de 9 de pentáculos que tu quer ter aqui, tá? Então, se a energia, se isso aqui é pra vocês, se vocês passaram por isso, se vocês fizeram aqui, né, e tá tentando voltar lá, gente, isso aqui, tá, não me parece que é um relacionamento tóxico, tá? Me parece uma pessoa que cometeu um erro e se arrependeu, tá? Então, se é vocês, a energia, por favor, eu tenho visto muito, assim, sabe? A gente fala, às vezes, de um reencontro, uma reconciliação, e as pessoas, ele me bloqueou. Tá, se ele te bloqueou, então não é pra ti essa história, porque isso aqui tá dizendo que existe, sim, uma possibilidade, tá? Existe, talvez, tu tem que meter as caras, ter coragem, né? Como eu disse aqui, ó, tá passando vergonha aqui, tá sentindo medo de chegar, ela tá ali, essa energia aqui, ela tá ali magnânimo ali, ela tá a um passinho do 10, mas o 10 é
conjunto, né? E aqui ela tá sozinha. Então ela conseguiu ali se estabilizar, se reequilibrar mesmo depois disso aqui. Ela também participava desse 10 de copas aqui. Então tu tem que saber oferecer, se é tua energia ou de repente se é lá do teu alecrinzinho lá e tu vê que ele tá meio aqui animadinho, querendo voltar, manda pra ele essa leitura, como quem não quer nada, e diz, desculpa, foi sem querer. Mas daí ele já viu, né? Aqui dá ideia, né? São 3, aqui tem que começar tudo de novo e começar bem começadinho. Sabe? Claro, vocês vão adequar, né, gente? Eu não tô dizendo que vocês têm que fazer, eu estou dizendo que o que a energia tá dizendo aqui é que para alcançar, para voltar para isso aqui, até tem possibilidade, mas vai ter que se arriscar, vai ter que fazer, tá? Vai dar o seu melhor, né? Usar bastante criatividade. E olha aí, um rei de ouros. Então, aqui, ó, ela tá, né? Ela já tá ali num lugar, né? De reinado, aqui, ó, defesa, saudade, né? Talvez aqui sejam vocês, né? Ou essa energia aqui que diz, não, não, não. Me ralei demais aqui, agora para por aí, tá? Mas tem saudade, tem vontade de, ó, tem vontade, tá olhando lá, vendo lá no horizonte. Não sei, essa coisa ficou meio... Tarô, dá pra nós uma cartinha aí pra dizer o que é que os geminianos e geminianas podem esperar disso. Também naquela outra parte que eu falei de trabalho espiritual aqui, gente, se pensar também pode ser, olha que o que foi oferecido, lembra que tinha a lua no fundo, o que foi oferecido que atravessou, né, um 10 de copas, atravessou, isso aqui foi, um 10 de copas deveria vir assim, então quer dizer, deixou de ser assim, para ser assim, né, e se eu falei que aqui era um feiticeiro, né, que tinha estragado aqui uma situação aqui, né, uma família feliz ali. Aqui parece que ele tá recebendo ajuda, inclusive, de outras pessoas para fazer isso. Né, não foi sozinho. Me veio isso aí, mas por favor, não coloquem coisa na cabeça se não é para você, se não tem nada a ver, ignora, tá? Vamos ver aquela outra história, o que é que é. Mais uma, tarô, só pra gente fechar aqui. Tá? E isso aqui pode ter, sim, isso aqui pode ter sido um corte, demorou muito para ver, demorou muito para entender, a lua de novo, as águas ali escuras, né, que a carta da lua traz, a cegueira, não falar, o não comunicar, tá? Se nós estamos nessa coisa aí de coisa espiritual, tá? A carta do fundo aqui traz o diabo aqui, o rei de paus, traz uma vitória, gente, tá? Essa carta, ela diz que não importa o que aconteceu aqui, tá? E isso tá chegando, a tua vida tem um julgamento, se aconteceu isso, tá? Vamos fechar essa história. Se foi realmente aqui uma interferência pra desmanchar aqui um relacionamento, alguma coisa, tá? Isso estagnou a vida de vocês, né? Desse casal aqui, dessa família. Estagnou a vida de vocês, tá? Mas isso está terminando, porque daí vem, além da carta ali do diabo, né? De manter preso, o diabo mantém ali as duas pessoas ali acorrentadas, né? Então, vem o julgamento, e o julgamento é liberação de karma, tá? Acabou. Aconteceu o que tinha que acontecer e agora as coisas vão andar, as coisas vão fluir, tá? Vocês vão ter nova oportunidade, seja lá qual for, novas possibilidades. Se vocês quiserem voltar, se vocês quiserem ficar juntos, talvez vocês ainda encontrem, apareceu ali, porque daí tu pensa que aqui é o mesmo casalzinho que tá aqui no diabo, é o mesmo casalzinho que aparece lá nos amantes. Então eles estão acorrentados aqui, tá? E aparece aqui a carta de sucesso, de conquista, de conseguir se libertar disso. Aqui ó, a cegueira vai terminar, né? Ela vai soltar as espadas e vai decidir, ela vai enxergar as coisas como elas são, tá? E essa carta é a carta de sucesso, tá? De conseguir, de conquista, de vitória em cima de tudo isso aqui. Eu tinha que terminar de contar essa história triste, porque tá aparecendo muito, infelizmente, tá? A parte boa dela é que
Se realmente isso está acontecendo ou aconteceu com vocês, ou vocês conhecem alguém que aconteceu alguma coisa parecida, isso tá terminando, tá chegando no fim. Vocês estão vencendo isso, tá? E aqui não determina se vocês vão ficar juntos, vão reatar, não vão reatar, isso é uma coisa, é uma escolha, né? É independente, mas diz que tudo isso que aconteceu pode ter sido interferência de pessoas que quiseram separar ali, né? Ali, ele tá, né? Cada um para um lado. O que era para ser dois ali, um do lado do outro, virou um contra o outro. Então, talvez ainda exista paixão aí, ainda exista esse amor aqui, mas ele não tá em equilíbrio, né? Ficou tudo desorganizado. Mas vocês podem, óbvio, né? A gente sempre pode fazer o que a gente quer, né? O livre-arbítrio nos dá esse. Então, mas como são duas pessoas, pode ter ali né, uma conversa, de repente, e ter sucesso, tá? Se não foi, se foi só aqui um alecrim aqui desencaminhado, né? Também, qualquer final aqui vai sempre dizer, tu vai fazer o que tu quiser. Tu ou ele, né? Mas é que essa carta aqui, ela fala, né, que o depois, isso aqui ainda também é escolhas, né, tá ali parado, esperando, né, alguma coisa acontecer, se resolver, né, pode ser a tua energia aqui, tô aqui, plena e absoluta, o pleno e absoluto, energia, né, gente, estou aqui esperando aqui o que é que aquele, né, o que é que o embuste vai vir me apresentar agora, porque depois de toda essa cachorrada aqui que me fez, eu vou só ficar aqui sentado aqui fingindo que eu nem tô vendo aqui todo o esforço dele, vamos deixar ele se esforçar um pouco mais, ele tem que me mostrar um pouco mais disso aqui, sabe? É essa energia que tá vindo. Né? Então, se vocês são aqui o referido embuste, se vocês são o referido, talvez vocês tenham que se esforçar um pouquinho mais, tá? Mostrar um servicinho um pouquinho melhor, porque aqui a cagada foi grande, certo? Ficou longuíssimo o vídeo, mas tá passada a mensagem. Curte, segue, compartilha, comenta aí, né? Eu gosto de uma fofoquinha. E boa sorte, gente. Muito boa sorte, tá? Faça tuas oraçãozinhas aí, conversa aí com quem quer que esteja. Proteção, né? Nunca é demais. Mas, de qualquer forma, tem boas possibilidades aqui, tá? Se for da vontade de vocês. Mas aqui tem um cavaleirinho de fogo aqui, né? Então, a gente sempre... né? Um monte de tentação aqui, ó. Então, tá? Muito obrigada e até semana que vem.